Saudações a todos, eu sou o Mestre Jean, que o Exu Capa Preta e todos os gangas da minha casa possam estar abençoando e abrindo os caminhos de todos os nossos aliados e daqueles que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. Pois bem, eu gostaria de tratar neste vídeo ao respeito do assunto de uma questão polêmica que se trata da possibilidade ou não de um quimbandeiro, aquele que se dedica verdadeiramente ao culto de Exu e Pombagira em suas essências, se pode ou não ser cristão, e como que é a relação de Jesus com a quimbanda. Então, é um tema polêmico e existem muitas opiniões a este respeito, e eu pretendo ser ponderado em minhas opiniões e posicionamentos, visando trazer o melhor esclarecimento possível àqueles que nos acompanham. Vamos partir do assunto lembrando de uma questão que foi primordial para as religiões afro-brasileiras, que se tratam das irmandades e das confrarias dos negros, que faziam liturgias cristãs em igrejas separadas dos brancos, principalmente os negros de origem banto no Brasil colônia, antes da urbanização e da modernização, onde a resistência africana, a resistência de matriz africana se fazia presente, imbricada com símbolos e elementos cristãos. E foi muito importante na resistência das religiões afro-brasileiras, onde nessas confrarias a própria estética africana se diferenciava da estética branca das igrejas dos brancos que eram separados. Dentro disso, vale lembrar que muitas práticas, como o culto de almas, o culto de Egum, que é muito proeminente na quimbanda, inclusive é um dos pilares do culto quimbandeiro, que é o culto de Egum, tem muitas raízes que é oriunda dos bantos, que se misturaram com práticas católicas. Se tratando do catolicismo popular, de práticas que não são reconhecidas pelo catolicismo ortodoxo do Vaticano e dentre outras correntes do catolicismo. Este é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, para mostrar a complexidade desta questão, sem inferir julgamentos e conclusões, apenas relembrando alguns pontos que são importantes, pois acabaram influenciando quase todas as religiões afro-brasileiras. Inclusive várias religiões afro-brasileiras, como o bem conhecido com a Umbanda, que tem um estreito relacionamento com o catolicismo popular, e também os candomblés da Bahia, em suas diversas vertentes, que após a feitura, principalmente no candomblé Nagô, que é conhecido quando o Iaô ele é aprontado, é feito a sua iniciação, ele vai até uma igreja participar da missa. Enfim, da romaria, essa prática chamada de romaria. Enfim, existe um entrelaçamento, existem pessoas que criticam, outras que concordam. Eu penso que uma vez que a egrégora foi articulada, a engrenagem da egrégora funciona muito bem desta forma. Eu não tenho críticas a este respeito, mas cabe a cada pessoa querer buscar suas raízes, e se deseja reformar buscando uma raiz mais africana e exorcizando elementos cristãos de sua ritualística, eu não julgo, e cada um faz aquilo que se sente melhor e que percebe que tem mais fundamento na sua prática. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, que é caracterizar o que é o cristão. O cristianismo, uma das religiões hegemônicas, possui várias vertentes, vários segmentos e diferenciações, e um mesmo segmento tem vários outros subsegmentos também, a exemplo da Igreja Católica com todas as suas ordens,
Eu não conheço sobre a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, mas também provavelmente existem a sua diversidade e suas contradições internas. O próprio protestantismo tem suas diversas segmentações, diferenciações, a igreja alemã, que é a luterana, a igreja anglicana, que é inglesa, a metodista, que veio também dos ingleses, aquelas que vieram dos americanos, como os pentecostais, a Assembleia de Deus, os neopentecostais, que tiveram influência americana também. Enfim, estou apenas mostrando a diversidade de posicionamentos que existem. Os kardecistas se identificam como cristãos e também temos alguns umbandistas que se identificam como cristãos e vários outros segmentos religiosos de maior estrutura ou menor estrutura, de maior ou menor impacto, se identificam com o cristianismo. Então, o que a gente poderia se caracterizar como cristão? O próprio monge polêmico Rasputin era cristão também e participava de uma seita que acreditava que para se aproximar de Deus deveria pecar. Então ele bebia muito, fazia orgias e nisso acreditando que estaria mais próximo de Deus. E para ele era cristão. Pois bem, mas as vertentes cristãs têm a sua forma de se diferenciar, de dizer o que é o que não é cristão. Pelo catolicismo romano, muitas das práticas do catolicismo popular não são cristãs, se tratam, segundo os mesmos, de práticas de puro misticismo, superstições e dentre outros que não participam do cristianismo, se tratam de heresias e cada segmento cristão vai dizer o que é o que não é heresia. Então é interessante a gente concluir num primeiro aspecto que se alguém é participante de uma religião afro-brasileira, independente de qual seja, e também participa do cristianismo, independente da forma que seja essa relação, em qual grau que esteja essa articulação com o cristianismo, ele vai estar praticando uma heresia perante a religião hegemônica, independente se isso funciona ou não para ele. Isso vai se tratar de uma heresia e vai ser rejeitado pelo cristianismo hegemônico. Também é pertinente nós ressaltarmos que o catolicismo popular foi muito importante para muitas práticas afro-brasileiras, como eu já disse no começo deste vídeo, e realço neste momento, e existem muitas práticas que são oriundas do catolicismo popular e que estão presentes, mas não se trata deste catolicismo mais abrangente. Mas eu gostaria de enfatizar mais um aspecto, se tratando especificamente do culto de Quimbanda, que se a gente tentar um semi-padrão do que seria chegar num consenso do que é o cristianismo e a prática do cristão, seria a prática de um amor incondicional ao próximo, pelo menos nas narrativas, de dar a outra face e de seguir a aceitar o sacrifício de Jesus como o sacrifício supremo para a salvação. E dentro da prática de Quimbanda, essas questões doutrinárias não fazem parte e não existem. Então seria uma contradição também a pessoa dizer que é cristão e ser quimbandeiro, porque um filho de Exu, que cultua verdadeiramente Exu em sua essência, não leva um tapa na cara sem ter uma retribuição, porque Exu é o próprio agente kármico e, por meio de seus filhos, faz o karma estar acontecendo. Esse é apenas um dos pontos que seria uma contradição grande, e dentre muitos outros. Mas se tratando de possibilidades da pessoa que pratica o culto de Quimbanda se relacionar com signos cristãos.
Dentro da Quimbanda, os signos cristãos eles não fazem parte diretamente no culto de Exu e Pombagira. Esses signos do cristianismo hegemônico e do catolicismo popular dificilmente fazem parte. Existem casas que cultuam Santo Antônio, em casas de Quimbanda Nagô, com rezas do catolicismo popular, e, enfim, fazem simpatias, os trabalhos amorosos e de diversas formas para o bem e para o mal, utilizando a iconografia e as chaves ritualísticas em torno desta figura. Também práticas de Quimbanda Nagô, como é registrado em livros escritos por N.A. Molina, por Antônio Alva, e entre outros, e que são muito populares em casas de Quimbanda Nagô, de batizar com água benta um boneco de voodoo, ou qualquer outra coisa que represente a pessoa que será enfeitiçada. E no que tange a prática do culto de Egum, do culto de almas em geral, as almas respondem muito bem, determinadas classes de almas respondem muito bem aos signos cristãos. Tanto o cruzeiro do cemitério, e com as imagens cristãs que ali tem, as almas respondem muito bem a estes símbolos, inclusive na hora das orações, fazer orações em nome de Deus, da Virgem Maria, e pedindo questões que podem ser tanto para o bem ou para o mal, utilizando desses signos. E também da influência de vários grimórios, muitos que utilizam rezos do catolicismo popular, mesmo que não faça diretamente parte da quimbanda, mas existem muitos feiticeiros quimbandeiros que se valem deste arsenal, utilizando nomes dos santos para fazer amarrações, para fazer curas, para fazer, enfim, para lutar contra os inimigos. Que perante o catolicismo e o cristianismo hegemônico se tratariam de heresias e não seriam bem aceitos. Mas se funciona dentro de determinados contextos, eu não julgo e apenas estou aqui esclarecendo e mostrando o que existe, porque eu não quero se meter na vida de ninguém, mas expondo o meu ponto de vista. Tem também a questão dos pretos velhos quimbandeiros, o pai Cipriano das Almas, que muitas vezes utilizam rosário, inclusive em trabalhos de defesa. Isso vai depender de cada casa. Então, o que eu estou apontando que, como possibilidade, existe sim a possibilidade de se relacionar com determinados signos cristãos, mas isso não torna a pessoa um cristão nesses termos que eu coloquei. E existem pessoas de religiões afro-brasileiras, aí eu não sei se praticam ou não a quimbanda e qual que é, o que eles dizem ou não por quimbanda, mas que costumam frequentar missa e que isso se trata para eles de uma forma de trabalhar com as almas e de se sintonizar com determinadas entidades que eles cultuam. E isso existe, e eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, apenas para mostrar esta existência que é bem mais complexa. Então, como uma conclusão, eu não estou aqui para dizer se pode ou não pode. Fica a critério de cada um lidar com as suas próprias contradições e o que se sente melhor, mas não há necessidade de quem cultua o culto da quimbanda de frequentar uma igreja, por exemplo, e se frequenta, vai estar numa contradição porque não vai estar seguindo aquela doutrina também. Mas se por algum motivo a pessoa se sente bem, quem sou eu para julgar? Existem outros pontos que deixam essa discussão ainda mais complexa, porque existem vertentes como se chama a quimbanda luciferiana, principalmente, mas existem outros também, e pode depender muito do posicionamento individual da pessoa que faz parte da liturgia, a prática da blasfêmia, desde expressa em pontos cantados e entre outras orações que são realizadas.
É, enfim, existem práticas também que são muito comuns entre quimbandeiros, principalmente nas práticas das demandas, que são os rezos católicos populares, como o Pai Nosso, o Credo, Ave Maria de trás para frente para infligir danos a inimigos. É, enfim, um ponto que existe e que é evidenciado em vários lugares é que pode existir sim esse relacionamento que pode se dar de diversas formas com iconografia cristã, mas isso não faz da pessoa um cristão. É, e se o cristão for nesses termos que foi colocado, de dar a face quando recebe o tapa, como analogia, como alegoria, e então ele não está seguindo o Exu, o próprio ethos do culto feiticeiro. Então não é o lugar dessa pessoa o culto da Quimbanda. Pois bem, eu espero ter trazido esclarecimentos pertinentes. Agradeço se você assistiu e acompanhou até aqui. É, e eu espero estar trazendo maiores esclarecimentos. Quaisquer dúvidas, entre em contato. Muito axé a todos. Que o povo de Ganga venha estar trazendo muita fartura e prosperidade, esclarecimento e luz no caminho de vocês. Axé.